Olha só, a palestra já vai começar, mas antes eu quero que você se inscreva aqui no canal para receber mais dos nossos conteúdos. É só clicar aqui em inscrever-se e logo ao lado clicar nessa sinetinha para que você receba as notificações das nossas atualizações. Boa palestra para você! Então, gente, bom dia aos que eu ainda não tinha cumprimentado. É um prazer ter vocês aqui. Eu agradeço primeiramente ao convite da editora Paulus para fazer essa palestra hoje. Nesse momento, quero fazer uma breve apresentação de quem eu sou. Eu sou o João Rafael Torres, sou analista junguiano, tenho uma especialização em dependências, abusos e compulsões e também em psicossomática. E eu tenho nos relacionamentos uma espécie de objeto de pesquisa. Né? Nessas especializações todas, o meu objeto de pesquisa primordial foi o masoquismo, que é uma dinâmica relacional, e também venho buscado outras frentes, principalmente essa questão desse novo mundo, das mídias sociais, né? De como as pessoas estão se relacionando no dia de hoje. Então, também faço parte da equipe de colunistas do portal Metrópolis. Eu assino já desde o início do portal, que eu assino a coluna Psique lá, que trata de questões do cotidiano, né? Uma interpretação aí, a partir da psicologia analítica de questões do cotidiano. E é um prazer ter todos vocês aqui hoje para falar sobre um assunto que, antes de qualquer coisa, é um assunto conhecido de todos nós, apesar de nem sempre a gente parar para refletir sobre ele, né? Eu começo aqui com uma frase do Jung, que é uma frase do Civilização em Transição, que ele fala que o amor é uma das grandes forças do destino que vai do céu até o inferno. E todo mundo que já amou, que já se envolveu numa relação, sabe disso, né? Sabe que ao mesmo tempo que você vive situações que são fantásticas, que te elevam o espírito, você também vai às suas profundezas de uma forma muito particular, inevitável. E uma coisa que eu acho muito interessante é que, apesar de tudo isso, a gente continua disponível para o amor. Uma das principais queixas que as pessoas têm na clínica, né, no consultório, são queixas com base em relacionamentos. Elas nunca desistiram, apesar de saber que grande chance é de dar errado, né? Relacionamentos, a ideia de um relacionamento dar certo é muito mais parte de uma fantasia do amor romântico, né? O relacionamento ele dá certo, ele sempre dá certo, só que ele dá certo para nós, dentro da nossa vivência particular, né? Não dentro desse ideal do felizes para sempre. Para começar, eu trouxe algumas frases aqui, que são frases que todo mundo já disse, já ouviu ou já presenciou, né? Você está agindo igualzinho à sua mãe. Não espere que eu faça como seu pai. Você deveria cuidar mais de mim. Você espera muito de mim. Quando casamos, você não era assim. Parece que tudo é mais importante do que eu. Eu só queria que você me apoiasse. Haja paciência, né? Todas essas frases, elas vão falar de uma situação que é uma situação muito corriqueira dentro dos relacionamentos, que são as expectativas que um tem em relação ao outro. Essas expectativas, muitas vezes, elas vão transformar a relação numa situação mais difícil do que ela deveria ser, né? Do que ela poderia ser. Mas também é algo inevitável, né? A gente faz isso de uma forma, não nos percebemos fazendo isso. Por uma questão que eu apresento para vocês, temos aqui algumas pessoas que não são terapeutas, que não são junguianos, então eu vou fazer uma breve apresentação sobre a psicologia analítica, sobre alguns aspectos da psicologia analítica para uma compreensão mais global do assunto. O Jung ele divide, basicamente,
a nossa psique, né, a nossa totalidade psíquica, em consciência e inconsciente, né? E ele fala que as relações elas dependem de uma coerência, de uma consciência coerente, mas que essa consciência ela nunca é plena. Nós nunca temos uma abrangência total de tudo aquilo que nos compete, de tudo aquilo que nos povoa, né? A consciência, a gente pode definir a consciência como o eu, né? Aquilo que eu vejo, que eu nomeio, que eu diferencio, que eu interpreto, que eu sinto, que eu imagino, que eu percebo, que eu relaciono, que eu reflito. Todo esse conjunto de percepções, né, de interpretações, eles vão definir aquilo que a gente chama de consciência. Tudo que está fora disso, mas que existe dentro de nós podemos chamar de inconsciente. É aquilo que escapa à consciência. É pensar que uma pessoa que nunca foi ao Egito, ela pode ignorar a existência do Egito, mas o Egito não deixa de existir onde ele está. É verdade? Então, a gente pode definir esse cenário como a visão do ego. O ego é o eu, né? É aquele que ele se posiciona no lugar tal de onde ele faz a avaliação do mundo, de si próprio, do outro. Então, assim, o ego é esse que fica aqui, ó, vendo quais são os instrumentos que ele tem, olhando para o cenário, fazendo as avaliações, os julgamentos, as interpretações dele. Depois do ego, a gente vai ter a consciência. O ego é como se fosse a perspectiva que a gente tem. A consciência, ela é essa ilha. É aquilo que eu consigo deter dentro da minha própria história, aquilo que eu consigo interpretar e tal. E ela vai ser cercada aqui por conteúdos que são conteúdos subjacentes à consciência, que de alguma forma eles permeiam, eles participam da consciência, apesar de não estarem completamente à tona, como a ilha. A ilha foi uma definição não, foi um exemplo que o Jung usou para poder falar dessa relação do eu e do inconsciente, né? E além da consciência, a gente vai ter aqui a consciência vezes o inconsciente. Ou seja, se a gente pensa lá naquela primeira imagem do ego, o ego ele acha que tem uma visão muito clara da realidade, que ele tem o controle, ele está com os instrumentos, né, os anteparos dele ali por perto, e ele acha que a realidade é aquilo. Quando nós vamos ampliando essa imagem, nós vamos ver que o ego ele é muito pequeno perto da totalidade psíquica, né? A ilha, ela é uma coisinha perdida no meio do oceano. E por mais que ela pense que ela determina as coisas, ela é muito mais determinada do que determinante dentro dessa história, né? O inconsciente, então, ele é o desconhecido. Ele é esse oceano que está aí, de alguma forma, cercando a nossa ilha de consciência e que, de alguma forma, ele vai influenciar diretamente quem nós somos, sem mesmo que a gente se dê conta disso. Para a consciência, o inconsciente ele é indiferenciado, né? Ela consegue, é como se, lembra lá da primeira imagem novamente. Dali da cadeirinha do ego, ele vê a coisa, ele vê o mar como uma coisa só. Ele não consegue ter uma distinção daquilo. Ele vê o que ele consegue, o que está ali batendo na onda, né? Mas ele não consegue ter uma dimensão de quanto o mar é diverso, né? De quanto há de riqueza, de diversidade dentro do fundo do mar. A gente tem aí uma profusão de conteúdos que fazem parte do inconsciente e que só mesmo se a gente faz uma exploração mais profunda que a gente pode acessar alguns deles. Também tem coisa feia no fundo do mar, tá, gente? Então, é interessante pensar que os conteúdos do inconsciente, eles são igualmente bonitos, coloridos, diversos, interessantes, mas que eles também são amedrontadores, que eles também são terríveis dentro do nosso dinamismo. E aqui a gente tem uma definição que o Jung faz do inconsciente coletivo.
ele vai falar que no inconsciente de cada um de nós, ele vai acabar constituindo uma espécie de valor comum para todos, que seria o inconsciente coletivo. É como se a partir da experiência de cada um de nós fossem sendo construídos arquétipos. Os arquétipos, eles são padrões que são arcaicos, né, que existem desde que o samba é samba, e que são típicos. Eles vão ter uma tendência a uma repetição. E nesse movimento dos arquétipos, quando a gente pensa o que isso representa, como é que isso se dá, o arquétipo é como se fosse o molde das nossas atitudes. As nossas atitudes, as nossas tendências, elas foram antecedidas pelas tendências que outras pessoas, que os nossos ancestrais mais primários também viveram. É pensar que, se a gente for levar em consideração isso, é uma coisa meio platônica, né, de pensar que nada é novo, de que tudo já existe no mundo das ideias e que, de alguma forma, o que nós vivemos é uma representação de alguma força arquetípica, de alguma temática arquetípica. Eles são aqui esses menininhos que ficam no fundo do mar, né, que ficam lá perdidos lá embaixo, mas que, apesar de eles estarem lá, eles também estão dentro de nós. Nós vamos acessar uma pequena fatia do arquétipo, um pequeno recorte do arquétipo, uma figura arquetípica, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, para eu estar aqui como palestrante hoje, tem duas pessoas, principalmente, que me separam nesse momento. Tia Dora, vocês conhecem Tia Dora? Foi a minha professora que me alfabetizou, né? Então, assim, entre Tia Dora e Jung, eu vivi aí diversos elementos, convivi com diversas pessoas, assisti várias palestras que me fazem estar nesse momento transitório. Só que tem uma coisa que me une aqui, nesse momento, com a Tia Dora e com o Jung, que é um arquétipo, o arquétipo daquele que, de alguma forma, transmite algum conhecimento. Então, pensar que essa imagem arquetípica do professor, do palestrante, ela está manifesta dentro de mim nesse momento, da mesma forma como ela está manifesta em vocês, porque os arquétipos, eles sempre vão trabalhar de uma forma, eles vão estar sempre em relação. Então, num momento, lá com a Tia Dora, ou com o próprio Jung, eu sou aluno, né? Eu observo o que eles produzem. Hoje, eu estou desempenhando esse papel, que é um papel de quem oferece o conhecimento. Esse arquétipo, então, ele vai ter essa dualidade. Não existe o arquétipo do aluno se não existe o arquétipo do professor. Não existe o arquétipo do professor se ele não tiver um aluno, né? Toda essa base, toda essa introdução, eu faço essa introdução para poder trazer para vocês um conteúdo, um conceito, que é o conceito dos complexos. Que eu acho que até mesmo quem não é terapeuta aqui já ouviu falar de complexo, já falou que fulano é complexado, né? Já achou que eu não faço isso por causa do meu complexo, né? E é verdade, essas pessoas não estão erradas, elas não estão equivocadas. Nós somos todos complexados, graças a Deus, né? Somos bem complexados. Quanto mais complexados formos, melhor seremos. Justamente porque o complexo é a dinâmica que vai fazer a conjugação das nossas experiências dentro da nossa vida psíquica. É como se todas as imagens e todos os conceitos e todas as emoções evocadas em torno de um determinado tema, eles ficassem conglomerados num só lugar. Eu usei essa imagem de um cardume, né? Porque quando você olha um cardume como esse, você vê que cada peixe é um peixe. Assim como todas as experiências que eu tive lá na minha vida como aluno, ou como palestrante, como professor, elas são experiências válidas e isoladas. Só que uma vez que todas essas experiências, quando elas começam a se conjugar entre si, quando elas se reúnem entre si, elas vão formar dentro de mim esse complexo, que é o complexo de professor ou o complexo de aluno. Nesse movimento, a gente vai ter no eixo desse movimento uma figura arquetípica.
a imagem lá do arquétipo de professor ou de aluno, que não é da minha experiência pessoal, que é de uma experiência coletiva. Entendido para todo mundo? Tudo bem? Então, assim, definindo de uma forma mais conceitual aqui, ele vai ser o agrupamento de imagens que vão estar amalgamadas por emoções. Ou seja, de todas as vivências que eu tive em torno daquele tema, eu vou recolhendo imagens. E essas imagens, elas vão precisar de uma cola. E a cola que vai fazer com que essas imagens se fundam dentro de um complexo são as emoções que são evocadas naquele momento. Então, assim, quando eu vivo uma determinada situação, eu posso viver uma situação, a Ivana viver essa mesma situação, sendo que nessa situação as emoções que foram evocadas em mim são emoções positivas, nela são emoções negativas, e aí o complexo dela referente àquele tema vai funcionar de um jeito, vai ter uma cor, vai ter uma dinâmica, vai ter um funcionamento, e o meu vai ter outro, né? Eles vão orbitar em torno de um tema central, né? Esse tema é um tema arquetípico, e ele vai alimentar-se de todas as referências absorvidas sobre aquele tema em questão. Todas. Então, assim, quando eu estava lendo lá, já estava alfabetizado, e tinha o gibi da Turma da Mônica, e tinha a professora do Cebolinha. Aquilo ali, de alguma forma, criou algum vínculo dentro desse complexo. Né? Todas as experiências que a gente tem dentro desse tema, eles vão ser agrupados dentro dessa mesma prateleira. Não sei se vocês vão lembrar do filme Divertidamente, uma animação da Pixar, né? Acho que era a Pixar. Ela mostra os complexos dentro daquelas ilhas, né? Tinha as ilhas que ficavam fora ali da compreensão da torre de comando, né? E se viam as ilhas que se referiam à família, que se referiam a diversos temas. Aquelas ilhas lá são os complexos. E de vez em quando a gente vai acessar, na verdade eles vão nos acessar, né? Eles vão meio que invadir a nossa praia. O ego vai estar lá sentadinho, bonitinho, e o complexo chega, numa vazante, ele aparece, e ele vai de alguma forma dialogar, interferir, perturbar, muitas vezes, aquilo que o ego traz como sua prioridade, né? Lembrando, então, que também, como eu disse, o complexo ele vai ser, cada um tem o seu. Apesar disso, existe um componente que é um componente geral, quando a gente fala em alguns complexos que são complexos mais comuns. Na verdade, em todos os complexos, eles podem nos atravessar a todos, né? Se ele tem como eixo um arquétipo e o arquétipo é coletivo, então todos nós podemos constituir algum tipo de complexo de algum determinado tema. O que mais? O inconsciente ele vai participar diretamente das nossas relações, apesar de não nos darmos conta disso, como eu disse lá no início, né? Como é que ele vai funcionar? A relação ela é feita a partir de projeções. Nós temos como todo esse conteúdo é um conteúdo que está lá no inconsciente e que a consciência ela não se dá conta, mas grande parte desses conteúdos eles precisam se realizar de alguma forma, né? Então, minha testa está suja? Eu não consigo ver se minha testa está suja, na verdade. Mas aí eu posso ter nele a imagem de alguém, ou a representação de alguém, ou alguém que possa dizer que a minha testa está suja. O complexo ele vai funcionar muito também dentro dessa forma. A gente não vive um complexo, é muito complicado a gente pensar em vivenciar um complexo se a gente não tiver uma relação com o outro. Eu posso esperar dele que ele mostre para mim que a minha testa está suja. E aí se ele aponta isso, eu posso ficar muito satisfeito, eternamente grato. Se ele não fizer isso, eu posso achar que ele não presta, que o caráter dele não é bom, eu posso desqualificá-lo totalmente porque ele não mostrou que eu estava com uma mancha na testa. O complexo, o tom do complexo é que vai determinar como as relações vão funcionar. Como é que cada um de nós vai dialogar nessa interface com o outro, né? Então, assim, nas projeções, quando eu projeto nele aquele que vai
mostrar se eu estou bem, mostrar se a minha aparência tá legal, eu estou de alguma forma buscando realizar algo do meu inconsciente a partir dessa relação. A paixão, ela vai ser uma das formas mais clássicas e inegáveis de projeção. Quando duas pessoas se vinculam, quando duas pessoas se apaixonam uma pela outra, elas vão estar de alguma forma vivendo aquilo que o Jung chamou de coação do destino. O Jung fala que enquanto nós não temos consciência dos nossos conteúdos interiores, esses conteúdos vão se apresentar na nossa vida como destino. Então, se eu tenho uma situação tal em que tem um nó dentro de mim, e esse nó precisa de alguma forma ser desatado, e eu não consigo fazer isso a partir da minha reflexão, a partir do meu movimento para dentro, algo ou alguém lá na frente vai esbarrar na minha vida para tentar desatar esse nó. O destino às vezes é legal, mas às vezes ele também é aquele peixão com a cara estranha lá no fundo do mar, né? Então, é pensarmos que sempre que a gente se apaixona, o que está acontecendo é um chamado profundo da nossa alma. A nossa alma está tentando, de alguma forma, dar significado a algo que está dissociado dentro de nós. Ela está tentando fazer com que aflore de dentro de mim algum conteúdo, alguma situação que até então eu não tinha consciência, que até então eu não conseguia alcançar, que até então eu não me sentia apto, eu não me sentia pronto para poder realizar. E aí, dessa forma, nós podemos pensar que os motivos inconscientes eles vão determinar todas as nossas relações com o mundo. Se a gente pensa nesse complexo como filtros, quando a gente vê, né, nas redes sociais, Instagram, tudo feito a partir... Nenhuma foto quando a foto não tem filtro, as pessoas fazem questão de destacar, né, que a beleza é aquela mesmo, que não tem nada forjado, que não existe nenhum tipo de dissimulação daquela realidade. Os complexos a gente pode pensar no funcionamento deles diante do ego como esses filtros que nós vamos aplicar nas redes sociais. Então, a coisa pode parecer mais cinza, a coisa pode parecer mais vibrante, a coisa pode parecer mais lavada a partir do filtro que a gente usa. O complexo também ele vai dar para a nossa interpretação da realidade uma certa temática, uma certa nuance. E essa nuance, ela, muitas vezes, ela não corresponde com a realidade de fato. É o que a gente vê nas paixões, né? No primeiro contato, as pessoas elas são feitas, né, para a gente. As pessoas elas são perfeitas, interessantes, até mesmo o defeitinho parece engraçado, né? Aí 10 minutos depois, na página 14, o defeitinho vira o motivo da briga, vira o motivo do... A qualidade vira o motivo da discussão, né? Você é tão carinhoso. Não, sai de perto de mim, você é grudento demais. Né? Essas questões, elas são muito... são exemplos que a gente vive cotidianamente, o tempo inteiro, da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, da influência dos complexos dentro do nosso dinamismo. E aqui, por fim, eu coloquei que as questões parentais, a família, ela vai ter uma determinação plena dentro dessas relações amorosas, né, que a gente chama de relações amorosas. A família ela é uma parte imutável da nossa biografia. É a única coisa que a gente não consegue, de forma nenhuma, reverter, corrigir, apagar. A história que a gente teve do nosso nascimento, e aí a raça humana ela é complicada, né? Porque assim, crocodilo, ele já nasce o crocodilinho, já sai lá caçando uma barata, né? Nós não, a gente vai depender muito tempo de pessoas que de alguma forma nos ofereçam subsídio, lastro para poder viver. Geralmente é a família, e é a família que vai nos transmitir grande parte das nossas referências baseadas também nos complexos deles.
convém lembrar que eles também têm, né? Que eles também vieram de histórias que deram filtros para eles, que colocaram óculos neles para uma interpretação da realidade de uma forma específica. E também a família, né, essa questão da dinâmica familiar, ela vai ser determinante para toda a vida. Não dá para a gente pensar que eu saio de casa, nunca mais eu vou na casa da minha mãe, do meu pai, rompo completamente o contato com eles, e aí eu resolvi meu complexo, né? Não. Eles podem morrer. Eu tenho, na minha experiência clínica, algumas pessoas que... eu vou citar um caso de uma forma, acho que tranquila, né, sem muita invasão, de uma senhora que tinha 60 e poucos anos, quando eu a atendia, que os pais tinham morrido quando ela tinha 30, e ela continuava sonhando, ela acordava no meio da noite, e afofava o travesseiro e colocava do lado. Porque quando a mãe dela estava doente, para morrer, ela dormia junto com a mãe reclamava de dores, ela tirava o travesseiro dela, afofava e colocava do lado. 30 anos, ela já tinha vivido mais tempo sem a mãe do que com a mãe. E ainda assim, no meio da noite, ela ainda se pegava, acordando meio inconsciente, né? Que a gente está lá no mundo do sono, no mundo dos sonhos, estamos vivendo uma inconsciência. Quando a gente volta ainda meio bobo, né? De lá. Nem sempre a gente acorda já vivendo, a gente às vezes vai levar um tempinho para poder reencaixar. E aí, nesse período de desencaixe, de reencaixe, ela ainda estava afofando o travesseiro da mãe e colocando do lado. Pensa em quanto esse complexo é um complexo que mexe na vida da gente, né? É claro que ali existia um complexo de cuidadora muito exacerbado, muito provavelmente estimulado até, né, dentro dessa relação familiar, que fez com que ela não conseguisse superar essa imagem do complexo. Aquele peixinho lá do cardume, de vez em quando ela piscava, o peixinho aparecia na frente dela, na tela mental dela, né? Isso aí vai mostrar como as nossas relações elas vão ser muito influenciadas pelas questões parentais. E por que isso acontece, gente? Por que isso é tão importante? Por causa disso. Não estou aqui para dizer que a culpa é da mãe. Apesar de ela também ter a sua parcelinha. Mas o que mostra nessa imagem é a imagem dessa criança. O que me chama a atenção na imagem dessa criança é o aleitamento, obviamente, mas principalmente o olhar, né? Quando essa criança consegue fitar o olho da mãe, o que está estabelecido ali é a primeira relação que ela tem no mundo. Ali é o momento em que o mínimo, o cerne de consciência que ela tem, que é a base da base da base da consciência, que um dia vai crescendo, é o pedacinho de ilha que vai virando arquipélago, que se constitui como um continente e vira ego. A primeira linha que subiu ali vem disso aí. Vem desse olhar. É um olhar que vai traduzir para essa criança que naquela relação ela tem saciedade, ela tem continência, ela tem proteção e, resumindo, ela tem amor. Esse é o primeiro vínculo amoroso que a gente estabelece. De uma forma indiferenciada, porque a criança ela não sabe, essa é a minha mãe, ela está vindo me dar de mamar. Né? Ela não tem repertório para isso. Mas ela sabe que, de alguma forma, aquilo que se aproxima dela, que ela não sabe o que é mãe, ela não sabe qual é a relação que aquilo tem, mas ela sabe que aquilo ali é importante e dá a ela todos esses atributos e vários outros. Né? Basicamente, nesse momento, a gente abre um complexo, que seria o complexo do amor.
Essa seria a primeira imagem que vai se formar no complexo da relação que a gente pode estabelecer com o outro. Mas aí uma hora essa criança vai procurar esse ser, este ente que se aproxima e ela não acha. O olhinho dele vai procurar ali e cadê o outro olho para fazer essa correspondência? E aí o que acontece? Aí surgem também os cernes desses outros afetos, dessas outras emoções que despontam, né, dentro de nós. É a primeira vez que esses afetos nos visitam, mesmo que também a gente não tenha consciência deles. O bebê ele não sabe dizer assim, nossa, eu estou muito decepcionado com minha mãe, ela deveria estar aqui nesse momento. Mas ele sente a decepção. Né? Qual o resumo de tudo isso? Desamor. Ele, de alguma forma, ele percebe que aquele amor deixou de existir. Aí a mãe chega, né? A mãe estava lá estendendo roupa, aí ela chega. Aí ele fala, nossa, ela voltou. Tá tudo bem, né? Aí ele volta lá para a imagem do amor e tal. Só que esse desamor ficou lá também. Tem o complexo do amor, tem o imprint lá do amor e vai ter o do desamor também. E daí começa a história toda, né? Vamos lá para a mãe. Se a mãe é essa que tem todo esse poder na vida do menino e da menina, ia pensar que o que eu estou chamando aqui de mãe não é só aquela que carregou, que amamentou, que pariu. Às vezes é a que amamentou, às vezes é a que cuidou, às vezes é a que pariu. Não necessariamente elas sejam a mesma pessoa. Né? Eu estou falando aqui de mãe de uma forma arquetípica. Cada mãe é uma, né? Cada uma é... Assim como os complexos, as mães elas têm distinções entre si, mas elas têm uma coisa que é meio comum a todas elas. Ou pelo menos deveria ser. Né? Assim, deveria ser no sentido de, se ela não é, as pessoas olham meio estranho porque sentem falta daquilo nela. Então, a boa mãe ela vai surgir, né, o complexo materno positivo, quando a gente tem uma experiência positiva nessa relação de maternagem, ela vai sair como uma experiência original de vínculo, né, que vai ser a forma como nós vamos nos vincular conosco. A autoimagem, a autoestima, a interpretação que nós temos de nós mesmos, também com o outro, nas relações com as outras pessoas e com o mundo de uma forma mais ampla, né? E aí tem alguns aspectos aí que pertencem a esse complexo da boa mãe. Agregar, alimentar, acolher, nutrir, acalentar, defender, né? São coisas que essa imagem do bebê no colo, eu acho que acaba evocando na gente todos esses verbos, né? Todas essas funções que a mãe acaba por oferecer, esse colo quente que me nutre e que me defende do mal. Essa é a base da imagem do materno. A mãe ela vai ser aglutinadora, é ninho, né? Ela vai juntando tudo para perto, ela quer todo mundo junto, ela quer as coisas funcionando ali partilhadas. Ela vai ser indiferenciada, porque ninho não é organizado, né, gente? Ninho é uma coisa que as coisas estão todas misturadas, você não sabe onde começa nem onde termina. Então, assim, essa indiferenciação é um traço. A mãe é doce, né? A voz de mãe. Olha, meu filho, não sei o que, você já comeu? Né? Ela é quente, né? Ela traz essa ideia de acalento. Ela é redonda, né? Ela traz, assim, ela engloba as coisas. Ela não tem arestas, não tem quinas, né? A mãe é arredondada. E ela vai oferecer para a gente, quando nós vivenciamos positivamente esse complexo, o que nós vamos aprender é prazer, gratificação, cuidado, recompensa. São atributos que são a nossa experiência dentro desse bom complexo.
E aí eu vou distinguir aqui um pouco as relações de mães e filhas, mães e filhos, pais e tal. A mãe e a filha, ela vai surgir como o primeiro espelho, né, como as referências e exemplo a seguir. Ela vai ensinar a filha a ocupar um lugar no mundo, assim, a quem ela vai ser, e também como ela vai ser vista. Essa imagem, eu acho uma imagem super linda para ilustrar isso, porque elas são parecidas, obviamente, né? Elas têm similaridades, mas elas têm também particularidades. A menina tem cara de menina, a mãe tem cara de mãe, né? Estão vestidas como tais, mas mesmo assim elas conseguem se reconhecer dentro dessa dinâmica. Mas aí tem o outro lado da mãe também, né? O lado sombrio da mãe. A mãe de menina, quando esse complexo ele está constelado de uma forma meio torta, meio enviesada, o que vai ficar muito marcado nessa relação é a competitividade, a inveja, a deturpação do feminino. A menina ela tem uma dificuldade de se ver como mulher, porque ela não teve uma referência que fosse uma referência boa, ela não teve uma referência que ajudasse ela dentro desse processo. Então ela pode ser, às vezes, a gente vê muito, por exemplo, em mulheres que são muito duras, mulheres que são muito firmes, que são mais masculinizadas, nem sempre o problema é com o pai. Na verdade, a grande maioria delas tem um grande problema, um severo problema com a mãe, né? Porque elas não tiveram uma mãe que de alguma forma mostrasse para elas como é que a vida é para a mulher, como é que a vida da mulher se desenvolve e tal. E aí também vai despertar no indivíduo, na indivídua, agressividade, uma exigência muito grande e uma vitimização diante do outro, né? Aí aqui a gente tem a mãe de menino e o menino filho da mãe, né? O primeiro contato que ele vai ter com as emoções vai partir da mãe. Na menina também, é natural. Mas assim, o feminino, ele tá mais fácil, a emoção ela é mais fácil de pertencer ao feminino. E aí não é sexismo, não me interpretem mal, mas a gente até biologicamente tem uma explicação para isso, né? O hormônio da relação, que é a oxitocina, ele está muito mais presente na mulher do que no homem. Tudo bem, a gente pode pensar que isso é uma derivação da cultura. Bem provável que seja, porque a cultura mexe até com o nosso DNA. Mas, hoje, no mundo que a gente tem hoje, a gente pode ter essa interpretação, né, de que a menina ela tem uma facilidade muito maior para lidar com as próprias emoções do que o menino. O menino ele vai ter isso muito enviesado a partir dessa relação com a mãe. Da mesma forma, é a mãe que vai ensinar para ele os adjetivos. Ou seja, a forma como a gente qualifica o mundo, né? A forma como eu digo que essa água está gelada, que essa água está quente, que vocês são agradáveis, que o país está vivendo uma situação difícil. Essa qualificação, esses adjetivos, eles vão partir muito da relação com a mãe. E ela também vai nos ensinar a compor. Lembra do ninho? A mãe faz isso, né? Então ela vai ensinar a compor. Ela vai ensinar a compartilhar, a trocar com o coleguinha de ninho as nossas coisas, a imaginar. Ela vai ser aquela que abre a nossa mente para poder perceber as coisas de uma forma além do lógico, além do racional. E ela vai ser uma grande musa inspiradora. O Jung dizia que a relação da mãe com o filho, ela vai mostrar demais a forma como ele vai enxergar todo o feminino, né? Enquanto a relação da mãe com a filha ela vai ter referências que vão além disso, mas no menino, no futuro homem, essa relação ela vai ser uma relação primordial para a interpretação dele sobre as outras mulheres, tá? Só que essa relação ela também tem a sua sombra, né? Ela vai fazer... A principal sombra dessa relação vai ser a castração. São mães que não deixam os filhos crescerem.
São mães que impedem, eles têm de ser eternamente meninos, né? Até para que ela continue eternamente no lugar de mãe. Se um dia ele perder, se ele ganhar atributos, ferramentas suficientes, ele não vai mais precisar de mãe, né? Não pode. Então ela vai meio que podando essas ferramentas, o acesso a essas ferramentas, e eles vão se transformando em pessoas fracas, imaturas, impotentes, inseguros, possessivos, eles não podem perder, o seio não pode secar, né? E também muito afetados. É como se essa invasão da mãe, ela descompensasse um pouco essa relação com o feminino. Isso pode ser na atitude, mas isso é principalmente na forma como eu me sinto, na forma como eu me vejo. Né? É claro que isso vai determinar as relações. Mas às vezes tem homens que conseguem dissimular isso super bem. Mas internamente eles sofrem de uma forma abissal. Né? Por que vocês acham que existem mais terapeutas mulheres do que homens? Por causa disso. Né? E por que vocês acham que a clientela dentro de um consultório de psicoterapia é muito maior das mulheres do que dos homens? O homem não pode admitir que sofre. Né? Quando você vê um homem chorar, fica com pena, porque ele está chorando 2 vezes. Né? Ele está chorando ali na sua frente, mas ele já chorou aquilo ali 800 vezes por dentro. E isso vem muito dessa relação com a mãe. Tá? Por outro lado, né, a gente tem a mamãe, mas aí tem papai também, que ajuda até certo ponto e também dá uma perturbada em alguns aspectos. O complexo paterno, é aquele que vai preparar a gente para o mundo, é aquele que vai nos ensinar a viver. O homem é aquele que, arquetipicamente, ele tira o bebê do colo da mãe, bota no chão e fala, tá, vai viver que essa mulher é minha. Né? A ideia do pai, a imagem arquetípica do pai é essa, é a imagem de uma separação. Então ele vai ajudar a gente a toda a interpretação daquilo que separa. Ele vai ser aquele que vai definir os limites, ele vai ser aquele que aprofunda as coisas, porque não dá pra gente ser aprofundado se nós somos genéricos. Né? Se a gente faz um recorte na horizontal, não tem como aprofundar. A gente precisa ter, para que essa palestra possa funcionar, eu tenho que definir bem o tema dela. Caso contrário, eu vou ficar aqui falando besteira e vocês vão fingindo que estão acreditando ou que estão gostando e tal. Eu tentei buscar de uma forma mais específica e quem me deu isso foi lá o meu complexo paterno. Tá? Ele também vai ser aquele que empodera, que orienta, que apoia, que fala, estamos junto aqui, né? Sair de bicicleta, tirar a rodinha da bicicleta. Quem propõe é o pai. A mãe não, a mãe bota tornozeleira, cotoveleira, né? O pai tira a rodinha, o pai fala, pode dar a volta que eu estou vendo, eu estou daqui vendo, né? É o que nos dá que é esse zelo, né? É o que defende a gente. O que é que foi que falaram com você? Não, e aí, como é que a gente vai reagir diante disso? Né? A figura do bom pai é a imagem que dá pra gente essa segurança diante de todas essas situações. E ele vai propiciar essa confiança, a firmeza, a ousadia, né, o arriscar diante das coisas, a autoridade, o comprometimento e a dimensão hierárquica. Que é lindo a gente pensar que todo mundo é igual, que o mundo é ótimo, mas não é assim que funciona. A gente sabe, né, que existem hierarquias e hierarquias precisam ser atendidas, elas precisam ser contempladas para o nosso bem-estar, não é para o bem-estar da hierarquia. Se a gente não sabe se adaptar dentro disso, é a gente que sofre. O mundo vai continuar sendo como ele é. Então, o pai, ele dá para a gente todas essas benesses, né? Essa é a boa herança dos pais. Ele também vai construir a moral, a sabedoria, a justiça, a capacidade de enfrentamento. E aí uma coisa que eu acho super bacana é que o pai é aquele que faz a arte de dizer não. Né? E ele tem que dizer não porque o mundo, a gente precisa ocupar só um lugar no mundo, a gente não pode ocupar o mundo inteiro. Um bom pai é aquele que sabe dizer não de uma forma positiva. Né?
Isso na relação do pai com o filho faz toda a diferença. Essa também é uma imagem que eu acho ótima, né, para falar disso, porque o pai está ali sustentando o menino, né, dando a ele um anteparo para o próprio desenvolvimento. Mas também faz sombra, né? Então, o pai autoritário, o pai tirano, às vezes até a ausência do pai, porque mãe é uma certeza, pai é uma possibilidade, né? Então, assim, a ausência do pai pode desenvolver, a ausência não, todas essas, o complexo negativo do pai, né? Ele pode oferecer para o menino rigidez, vingança, um limite muito curto diante das adversidades, das frustrações, brutalidade, tirania, trapaça, desamparo, desencorajamento. Eu não coloquei aqui também não, mas é também legal a gente pensar que a ausência do pai, um pai não suficientemente bom, ele também pode fazer um filho meio frouxo, sabe? Aquele menino que não consegue olhar para as coisas, que não consegue fazer os enfrentamentos de uma forma devida, de uma forma honrosa, tá? E o pai com a menina, como é que funciona? Ele é aquele que vai apresentar o mundo, que vai propiciar liderança, que vai dar direção. Essa imagem aqui. O pai pegando a menina e mostrando ela, levando ela para mostrar como é que é o mundo, como é que ela deve se situar no mundo e tal. Ele vai consolidar essa capacidade de enfrentamento que eu disse antes também. Se falta pai, se o pai veio capenga, a gente vai ter uma filha que desconfia muito, desconfia de si, desconfia do outro, desconfia do mundo, que é ingênua, que tem um medo muito grande do erro, que traz a vida de uma forma muito pesada. É como se ela não se sentisse capaz de sustentar a própria existência, né? Assim, tudo vira um enfado, tudo é muito perigoso, e aí ela vai ficar muito recuada, né? Ou então ela vai por um outro lado, que é o lado da autoafirmação desmedida. Já que eu não tive esse cara para poder fazer isso por mim, então eu mesmo vou fazer. Aí viram as damas de ferro, né? Aquelas que tratorzão que vai passando por cima de tudo, porque ela é como se ela incorporasse, ela personificasse a própria imagem do pai, né? E é aquela também que vai trazer em si cobranças excessivas diante de tudo. Se ela morre de medo do erro, então ela tem que ser ultra perfeccionista para poder fazer com que as coisas funcionem exatamente como foi planejado. Tudo certo até aí, gente? Tudo bem? Então vamos lá. Daqui a pouco tem um intervalozinho, eu prometo, que eu paro de falar. Nós vamos ter aqui, nessa relação com o pai e com a mãe, dessa forma cruzada, como eu coloquei, né, assim, o filho com a mãe, a filha com o pai, é de onde surgem, de onde são formadas as primeiras referências para ânimos e ânima. Esse é um conceito vasto, profundo, complicado, o qual eu não vou abordar aqui. Eu só estou citando porque eu acho que é importante citar, mas isso aí é tema para, não é nem para uma palestra, é tema para uma conferência de 2 semanas. Então, não vou complicar a nossa história aqui, porque eu acho que a gente não precisa disso nesse momento. Mas que esse ânimo e ânima, eles vão ser os nossos complementares interiores que se formam a partir da imagem do sexo oposto, né? É o nosso oposto complementar interno. É a mulher que mora dentro de mim, é o homem que mora dentro de vocês mulheres. Esse é o que a gente vai ter e vai carregar para a vida toda. Porque pai e mãe a gente pode ter perto e não ter mais perto, não é verdade? Então é como se a gente pegasse isso e formasse nessa figura arquetípica uma espécie de garantia de termos isso para sempre. E isso vai estar lá embaixo, no nosso inconsciente mais profundo, e que também, para que a gente possa se sentir inteiro, para que a gente possa se sentir
para que a gente possa vivenciar a ideia de sermos indivíduos realizados, que só se dá quando a gente fecha o olhinho para morrer, a gente precisa de alguma forma incorporar esses elementos que estão lá embaixo nesse lugar. Tá? Uma outra coisa que é importante dentro desse contexto todo é que tudo isso é muito perturbado pela civilização, pela cultura. Então, aqueles traços todos que eu citei de pai de filho, de mãe de filho, tudo isso é uma construção. Era assim lá atrás? Não sei. Não tem como a gente precisar. Mas é um valor que vai sendo construído, é a cultura, é a civilização, é a vivência que alimenta o arquétipo. Então eu falei ali de situações que são situações arquetípicas, mas tudo isso é feito a partir do desenvolvimento do mundo. Né? É a nossa vivência cotidiana que vai alimentar todos esses aspectos, todos esses arquétipos. É disso que se alimenta. Aqueles bonequinhos que estavam lá no fundo do mar, eles vão mudando a forma deles na medida em que a gente vai vivendo aqui. Eles vão sendo atualizados. Existe essa atualização do arquétipo, desculpa. E aí, o principal problema da civilização que eu entendo dentro desse contexto todo é que os homens, eles nascem para o mundo. Né? O homem é feito para poder viver, o homem é feito para transformar o mundo, o homem é feito para aparecer dentro dessa realidade. Enquanto que a mulher nasce para o homem. É chato, né? A gente pensar nisso, mas a gente ainda tem isso como um valor muito forte dentro da nossa civilização, principalmente nós, civilização ocidental, sul-americanos, colonizados, né? A gente tem tudo isso de uma forma muito viva, né? De que a mulher, ela está... Você já viu alguma família, aquelas famílias grandes, que tinham vários filhos, e que um era eleito para ser o cuidador? Algum deles era menino? Não, os meninos iam estudar, os meninos iam trabalhar, né? A menina ia ser a cuidadora. E isso é um valor arquetípico que deriva da nossa cultura e que é óbvio, não estou dizendo assim que tenha que ser assim, gente, pelo amor de Deus. Né? Quem lê meus textos sabe que eu não penso muito dessa forma. Mas a gente sofre uma pressão enorme para que seja desse jeito. Vocês, mulheres, sofrem e nós, homens, também sofremos. É uma desconstrução diária para que a gente não pense desse jeito, para que a gente não repita essas mesmas considerações. E aí, quando a gente pensa em tudo isso que eu disse, nós chegamos à conclusão de que nós não andamos sós, né? A gente carrega uma família nas costas. E a nossa família, ela vai ficando e influenciando e falando. Às vezes ela fala, às vezes ela grita, às vezes ela vira a nossa cabeça para que a gente perceba a realidade de uma determinada forma. As relações, levando isso em consideração, elas não vão se estabelecer entre dois. Existe uma coletividade ancestral que está presente em todas as relações. Então, se eu começo a me relacionar com você, hoje eu vivo isso, mas você também viveu. Então, eu estou carregando toda a minha ancestralidade, você carregando a sua, e é esse povo todo que se relaciona. Vai dar certo? Vocês entendem que não é pessimismo meu, gente. É porque não dá certo mesmo, é difícil de dar certo. E essa família, ela vai transmitir pra gente valores, crenças. E essas crenças, elas são transgeracionais. Elas vão sendo transmitidas de geração em geração. E elas dão origem a sinas, ou aquilo que está na Bíblia, das maldições familiares. Né? É uma família onde toda mulher apanha do marido. Como é isso, gente? Onde é que foi, né? Quem foi o capeta que botou essa maldição nessa pessoa? Essa maldição, ela é derivada de um complexo que foi sendo reiterado geração após geração, né? São as heranças psíquicas, é aquilo que eu chamo de heranças psíquicas. E fora tudo isso, ainda existe uma coisinha de nada, que são as expectativas parentais.
Nós botamos filhos no mundo com uma função super dadivosa, né? Nós vamos consertar o mundo, porque nós não demos conta, então eles vão. Então, aquilo que eu não pude fazer, a minha vida não vivida, ela vai acabar desembocando nessa pobre criatura que vai vir com esse peso todo de ter de agradar papai, ter de agradar mamãe, ter de fazer aquilo que papai e mamãe acham certos, aquilo que faz com que papai e mamãe me desejem, que papai e mamãe me reconheçam, né? Não é fácil não, gente. Agora não é fácil para ninguém, então aí dá uma aliviada quando a gente pensa dessa forma, né? Aí dá nisso, ó. Né? Mas pode ficar pior, gente. Ó. Mas pode ficar ainda pior. Ó. Todo mundo com a mesma cara, todo mundo com a mesma roupa. É um time, né? É um time lutando para o mesmo ideal. Ideal de quê? Né? O que é que se carrega dentro dessa história? E pois é, sempre juntos, né? Ainda carregam, aí é uma maldição mesmo, né? Assim, você ter que vestir a mesma roupa para sempre, aí não é bonito. E aí, você está gostando do conteúdo? Bem, se tiver, clica na próxima parte da palestra, mas antes, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, clicando no botão de inscrição e também na sinetinha para que você receba as nossas notificações. Até mais!